Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de redação e também professor de atualidades. Na verdade, hoje eu estou aqui para falar a respeito da redação da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aconteceu no último domingo, né, dia 24, em que na verdade nós tivemos ali como temática, né, a temática versou diante novamente de um texto, né, partindo de um texto como aconteceu anteriormente com um texto do Contardo Caligares, Adolescência e Maturidade, um texto lá de 2018 também da Marta Medeiros, né, no vestibular de 2018, o Pai da Pátria, né, Pai da Pátria, e na verdade manteve-se a abordagem sociológica. Embora eu pudesse me manifestar, teria que me manifestar, né, me fazer presente diante dessa construção textual, algo importantíssimo diante, né, do texto dissertativo, né, diferente do que acontece no Enem, a URGS, né, nos dá essa permissão, assim como o FUVEST também. Né? E aí nós tivemos um texto, né, do ex-jornalista ali do Globo, né, o Leonardo Lixotti, tá? Que na verdade trata a respeito, né, da música popular brasileira, né? Se a música brasileira ela está pior, é uma das indagações, e o texto na verdade parte ali, né? Que tiro foi esse? E outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Né? E aí ele fala de um texto que foi, né, difundido erroneamente, né, atribuído, na verdade, ao jornalista, né, Arnaldo Jabor, né, cineasta também, e que na verdade havia uma crítica em relação a essa canção, né? Lembrando que esse texto do Leonardo é de 2018, né? Ali do início de 2018, e faz uma referência à música da Jojo Todinho, né? Que tiro foi esse? E que na verdade há algumas críticas a princípio, né, relacionadas a músicos, né, como Jorge Versilo, tá, o próprio Lulu Santos. Então há algumas críticas em relação à qualidade da música brasileira, né? Porém, ao longo do texto, o que nós vemos? Nós vemos, na verdade, diversas opiniões, né, de artistas, de músicos, intérpretes consagrados, né, compositores, tá? Que na verdade, né, nós vemos ali Zélia Duncan falando, né, nós vemos ali o próprio Tom Zé, o Ney Matogrosso, né? Então são frases ali atribuídas a estes autores, né? São citações ali colocadas a compositores e intérpretes, tá? E aí nós vemos ali diversas opiniões, né? A grande questão aí é em relação à busca dessa diversidade relacionada à música brasileira, né? A música brasileira, né, que na verdade muitas vezes ela acaba se limitando, como diz o professor da PUC do Rio, né, o Fred Coelho, né, que ela acaba se limitando muitas vezes pela origem, né? Origem atribuída ao que? A uma questão racial, ou uma questão moral, ou uma questão social. Né? Então ele aponta esses três, né, elementos aí que poderiam ser inseridos ao texto e na verdade nos levar muitas vezes a esse preconceito. Né? E aí partir da atribuição da música como algo que, como algo muitas vezes encampado por Chico Buarque, né, pelo próprio Caetano Veloso, mas na verdade essas pessoas foram criticadas pelas letras, né, as quais eles cantaram e produziram. Né? E aí nós temos, por exemplo, Caetano Veloso, um representante do tropicalismo, que é sim, né, relatado, né, não o próprio Caetano, mas na verdade na voz do Tom Zé, falando do movimento a qual ele fez parte, né, que era o tropicalismo, que era visto pelas outras pessoas como um movimento, né, fora dos padrões da música popular brasileira. Assim como no passado nós tivemos também,
né? Atribuições negativas à música da Chiquinha Gonzaga, que é relatada ali no texto. Né? Nós tivemos a própria, né? Me lembro ali, 1918, o Donga pelo telefone, o primeiro samba, né? E que na verdade foi rotulado, né? O samba, na verdade, ele começa a ganhar status a partir do Noel Rosa, mas Chiquinha Gonzaga, Donga e outros tantos, né? Foram o quê? Foram limitados. E na verdade essa era a música do morro, por isso a discriminação. Por isso, na verdade, o menosprezo diante da canção. Então, olha só, nós temos aí uma comparação com o que acontece com a citação do funk, por exemplo, que foi colocado ali. Mas, olha só, não é apenas o funk que é colocado como, né, uma música que recebe ali conceitos negativos, tá? Então, nós temos outras músicas, né, assim como Luiz Gonzaga, assim como Tchan, né? E outros tantos que foram, né, colocados ali como uma música imprópria, né, como uma música que na verdade não projeta reflexão, né, foram, né, receberam ali o status negativo, tá? Então, mas caberia a você, né, no momento ali da construção do seu texto, que você, na verdade, pudesse o quê? Que você pudesse juntar elementos e dizer, será que essa música brasileira ela está pior? Mas partindo de um conceito, partindo ali de uma tese que, na verdade, pudesse o quê? Pudesse me dar argumentos. Né? Então, olha só, a questão da música está pior, né? Mas ela está pior a partir do quê? A partir de que padrão? Né? Então, deveria-se ter um padrão. Essa questão de se mostrar a diversidade, e aí essa música de hoje, né? E é interessante que o próprio Milton Nascimento, há alguns meses, né, foi execrado pela sociedade pelo fato de dizer, olha, essa música hoje que é apresentada ali é um lixo. E aí citou o Tiago York e um outro, né, que eu não me recordo o nome, como os grandes baluartes da música hoje, né? E colocando todo mundo no caldeirão do Lúcifer, mas essa é a opinião do Milton Nascimento. Milton Nascimento, que também foi criticado pela sua música no passado, né? E aí muito mais em relação ao quê? Em relação à sua origem, em relação à sua humildade. Então, olha só, a sua percepção diante, né, desse rótulo, né, diante da música popular brasileira, né, em relação a aspectos que nos levam ao preconceito. Então, caberia ao aluno, na verdade, se posicionar, né, seja dizendo que a música, né, está piorando, né, que nós temos uma música popular brasileira que na verdade tem ali o seu aspecto negativo e que não contribui para a evolução, para a reflexão, né? Mas nós também tínhamos o lado relacionado a essa questão da diversidade, da importância dessas diversas vozes diante da música, né? E partindo sempre, né, de um ponto para que você pudesse o quê? Para que você pudesse estabelecer a comparação. E aí você poderia também utilizar elementos que foram o quê? Que foram atribuídos no texto, porque nós temos posições contrárias, né? É interessante que a Adriana Calcanhoto também, quando na verdade ela regrava, né? Ela dá voz a Claudinho e Bochecha, né? Essa música acaba tomando proporções maiores, mas a Adriana acaba execrada, né? Ó, gravando Claudinho Bochecha, assim como outros, né? Outro dia até vi num programa da Rede Globo, né? A Nani People, na verdade, buscando o clássico, né? Uma música da Anitta, né, e trazendo essa música para algo, né, relacionado ao glamour. E aí vi ali diversas opiniões, diversas notas 10 relatando que, olha, Nani, você trouxe essa música que na verdade era uma música execrada, era uma música contestada, você trouxe uma outra roupagem, parecia teatro de revista, né? Parecia os cabarés franceses, né?
E aí uma série de atribuições em relação à música pelo fato de ter se modificado a versão, né? Ainda ontem eu me lembro que no pré-prova do certo, né, nós no final ali nós encerramos com uma música da Xuxa, né, Lua de Cristal, que na verdade é do Paulo Sullivan, né, e do Marco Sullivan e do Paulo Massadas, né? Que grandes compositores, e que essa música num determinado momento, né, ela é considerada uma música brega, e que, né, quando você para, você começa a refletir pela letra, né, você começa a ver, não, essa música tem uma série de elementos importantes, né? Até achei interessante uh, em relação a isso, né? Porque você começa a refletir e há uma série de mensagens ali. E num primeiro momento, o que acontece? Essa música é execrada pelo fato de ser cantada pela Xuxa, pelo fato de ser uma música talvez para criança. E algo que não é, né? Assim como acontece muitas vezes, né, e aí trago outros elementos para serem inseridos diante desse debate, com os contos de fada. Olha, os contos de fada foram feitos para crianças, e na verdade não. Né? Os contos de fada têm muito a ensinar a nós, haja vista Alice no País das Maravilhas, haja vista, né, Branca de Neve e os Sete Anões, há toda uma moral ali inclusa diante, né, de toda essa roupagem, diante de toda essa narração, assim como acontece com a música popular brasileira, né? Tá certo? Caberia você, estudante, verificar ali os comandos aos quais a URGS acabava nos dando, né? E isso era importantíssimo, né? Essa questão da confecção do texto, que era um texto dissertativo, importante o seu posicionamento, importante, na verdade, deixar claro, né, a sua posição, o seu ponto de vista e, consequentemente, defender isso através de argumentos consistentes, através de experiências pessoais, né, que poderiam ser inseridos, mas a questão da alusão, né, me lembro agora dessa questão da alusão ao modernismo, por exemplo, o movimento literário, que depois é retomado pelo próprio tropicalismo, né, que sofre pressões da sociedade por ser algo novo, né? E como eu havia dito antes, assim como acontece com o próprio samba, né? Assim como acontece com a música relacionada à periferia, Racionais e outros tantos, né? Assim como acontecia diante de Marcelo D2, o que se vê muitas vezes, na verdade, é a questão, né, relacionada ao preconceito de onde essa música se originou, tá? Tá certo? Um abraço a vocês e até mais.